Versículo 22 em diante. Quem achou, diga amém. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia, e que já havia padecido muito à mão de vários médicos, e despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia ela consigo mesmo: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: mestre, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele. Ele declarou toda a verdade, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando com ela, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga. Qual é o nome dele, gente? Isso. E disseram a ele: tua filha está morta, para que incomodas o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Diga amém por essa palavra. Veja, de acordo com o relato de Lucas, o testemunho de Jesus, que percorria e que se alastrava não só em Jerusalém, mas em todas as cidades circunvizinhas a ela, era este: que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então as pessoas começaram a desenvolver uma fé de que, para que elas fossem curadas por Jesus, elas também precisavam ser tocadas por Jesus. E era assim que essas pessoas começavam a desenvolver a sua fé. Por isso que nessa ocasião aqui, Jairo tem uma filha que está enferma. Completa para mim: a menina está? Isso. É uma enfermidade que aponta para uma morte, a coisa é grave. Tanto é que ele diz: rogo-te que venhas em minha casa, que imponhas as mãos sobre a minha filha, para que ela sare. Ou seja, ela ainda está enferma, mas ele diz: para que sare e viva, porque ele reconhece que aquela enfermidade, se continuasse, levaria a menina à morte. Jairo vai abrir mão de absolutamente tudo que ele tinha para poder possuir aquilo que só Jesus podia lhe dar. Jairo, na verdade, é a prova de que é possível renunciar por Cristo. Porque, na verdade, a renúncia por Cristo tem muito mais a ver com o que a gente vai ganhar do que com o que a gente tem que perder. A verdade é que há uma hipocrisia velada e uma falsa santidade que quer desenvolver em nós o entendimento de que é perder muito e que por isso é tudo tão difícil. E quando você fica o tempo todo olhando e observando aquilo que você vai perder, a verdade é que você não tem força para renunciar, porque o ser humano não é atraído pela perda, ele é atraído pelo ganho. E isso não torna ele um oportunista, isso torna ele um ser de consciência chamado inteligente. Você não trabalha para perder, você trabalha para ganhar. Quando você acorda cedo, quando você vai fazer seus afazeres, as responsabilidades que você não assume pensando na perda, você assume pensando no ganho. Isso não faz de você uma pessoa imoral. Isso torna você uma pessoa consciente das suas responsabilidades e alguém que sabe o que precisa fazer, o que precisa perder e o que precisa se comprometer para saber aquilo que vai ganhar. Então preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, sem falsa hipocrisia ou sem hipocrisia nenhuma. Você não perde o que tem que perder pensando no que tem que perder. Você só dá conta de renunciar o que tem que renunciar quando foca no que você vai ganhar. Qualquer outra palavra que queira produzir uma renúncia, um puritanismo de que foi ótimo ter perdido o que eu perdi,
não foi verdadeiro. E isso não faz de você uma pessoa oportunista. Isso faz de você uma pessoa intencional. E eu vou lhe falar abertamente: o expediente de Deus não são para o atendimento das nossas necessidades, mas para o atendimento das nossas expectativas. Isso contraria absolutamente boa parte da lógica que tem sido implementada por alguns evangelistas, por alguns pastores, por algumas denominações, por alguns pregadores que querem instituir em nós a máxima de que Deus jamais deve ser adorado pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Na palavra não está errado. De fato, o adoramos por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele. Mas a única maneira de saber quem Ele é observando as suas obras. Não se conhece a Deus se não se sabe o que Ele faz. O cântico de Moisés, que o pastor Eliel citou aqui algumas vezes, é, por exemplo, o cântico que Moisés cantou, mas que foi dado como composição do próprio Deus. Deus disse a Moisés: Moisés, canta um hino e ensina os filhos de Israel a cantarem esse hino. E nesse hino você compõe, você escreve nesse hino tudo que eu fiz nessa travessia, desde o dia que eu tirei vocês da casa da servidão. Escreve nesta canção, neste cântico, tudo que eu fiz. Ensina os pais a cantarem e fala para os pais ensinarem os filhos a cantarem, e os filhos deles nos filhos deles. Por quê? Porque essa geração vai passar, mas aquilo que eu fiz não pode passar. E há de ser que todas as vezes que eles cantarem o que eu fiz, e há de ser que todas as vezes que eles cantarem o que eu fiz, eles saberão e eles se lembrarão quem eu sou. Deus está associando diretamente que Israel vai chegar ao entendimento de quem Ele é quando fizer menção das coisas que Ele faz ou fez. Mas a gente acaba desenvolvendo uma ideia de que não pode olhar para o que Deus faz, e que não pode se aproximar de Deus esperando receber alguma coisa. Só que não há amparo bíblico nenhum para esse tipo de palavra, que só revela um sentimento poético, mas que não constrói uma narrativa que torna a nossa vida devocional real. E qual é a realidade? A realidade bíblica e teológica, ela está descrita no próprio texto, como defesa do que nós estamos dizendo em prol da própria palavra, para que você não permita que sua consciência te chame de oportunista, porque o evangelho da graça transmitiu em você a consciência de filho. Escute isso. É a própria palavra de Deus que diz assim: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Essas coisas não estão separadas uma da outra, isso está no mesmo contexto. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E o que é crer? É ter fé. E o que é ter fé? Ora, a fé é a expectativa das coisas que se não veem, a certeza das coisas que se esperam. Então eu vou resumir a palavra fé por uma outra palavra para você entender melhor. O que é fé? Fé é ter expectativa. Então você precisa chegar-se diante de Deus esperando alguma coisa. O que isso significa não é que você é oportunista, é que você sabe quem você procura, por que você procura, para que você procura e com o intuito você procura. Então é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O próprio vai deixar claro pra gente, e Ele vai dizer assim: não pense vocês que se aproximando de Deus sem a intenção de receber alguma coisa das vossas orações, vocês serão atendidos, porque quem assim se aproxima dele não será ouvido.